Presidente, eu queria me dirigir para o senador Romero Jucá e para os senadores aqui sobre Romero Jucá. Romero Jucá não é mais senador do que ninguém. Somos todos senadores. Mas é claro que o Romero Jucá é o símbolo do momento. Todos nós sabemos que Romero Jucá é muito inteligente, competente, mas numa política pragmática, de esperteza, sem visão de futuro. Que o PT adorava. Esse Senado, Romero Jucá, precisava nesse momento olhar para frente com visão de Rui Barbosa, de Darcy Ribeiro, de Afonso Arinos. Eu falo isso de respeito, mas é uma política que mostrou seus equívocos. O senhor teve em todo esse processo de articulação do golpe. A gente viu desde o começo um processo que parou o país completamente. O senhor era muito amigo de Eduardo Cunha, foi um dos responsáveis, verdade, daquelas pautas bombas que paralisaram o país. Esse foi o ano de 2015. Eu me lembro de Vossa Excelência, nas gravações, falando em estancar a sangria, prometeram de tudo. Prometeram para parlamentares que iam livrar de investigações, fizeram a ponte para o futuro, prometeram aqui a empresas do país, ao sistema financeiro, um programa contra o povo. O senhor foi um dos artífices desse processo inteiro. Será que o senhor não coloca a mão na cabeça para perceber? Nós estamos continuando, acelerando esse caminho que deu errado, porque o país está completamente paralisado desde 2014. Enfrentamos 2015, aí eu via o senhor na tribuna. O senhor dizia o seguinte: se sai a Dilma, a economia vai se recuperar, porque os empresários vão investir, vão retomar a confiança. Senador Romero Jucá, Vossa Excelência hoje é praticamente o ministro do Planejamento. O ministro Diogo está lá, mas recebe ordem do senhor. E aí? São 14 milhões de desempregados, 2,5 milhões só no governo do Temer. E Vossa Excelência, agora depois de um ano, desse processo que Vossa Excelência foi um dos comandantes, eu vejo esse golpe completamente desmoralizado. E para o senhor não aconteceu nada. Porque quem são os capitães do golpe? Eduardo Cunha, seu amigo, que está preso. Aécio Neves, que, como falou a senadora Fátima Bezerra, as profecias malditas do senador Romero Jucá sobre Aécio Neves, pelo jeito, se realizaram. Está afastado aqui do Senado Federal. O outro, Michel Temer. Mas para Vossa Excelência não aconteceu nada. Vossa Excelência vem aqui, dá áreas de normalidade ao que está acontecendo no país, bate na mesa, diz que não há prova contra Temer. Quando a gente sabe, a gente vê uma gravação, porque esse presidente cometeu um crime no seu mandato. O primeiro presidente da história. Eu, no processo de impeachment, falava muito da minha preocupação em o Temer ser blindado. Mas não. Ele conseguiu cometer um crime, foi monitorado pela Polícia Federal e pegaram 500 mil para o deputado Rodrigo Rocha Loures, e o dinheiro era dele, mas para o senhor não aconteceu nada. Aí o senhor agora quer desmoralizar o Senado e os senadores, porque, senador Romero Jucá, essa tese aqui, do Senado deixar de ser casa revisora, é melhor a gente fechar as portas do Senado, num momento como esse. Sabe quanto custa esse Senado por ano? 4,5 bilhões, cheio de assessores. Se a gente não modifica o projeto da Câmara, é desmoralização. Mas o senhor quer desmoralizar o Senado, sabe por quê? Porque o senhor quer a notícia amanhã para os jornais, para dizer: Temer conseguiu aprovar a reforma trabalhista. O governo não acabou. É isso que o senhor vai querer. Senador Romero Jucá, esse governo acabou. Na hora que tiver a votação, eles não vão ter os 172 votos, porque o deputado vai pensar na eleição. Mas o senhor quer o desprestígio dessa casa para salvar o seu governo. É isso, humilhando o Senado, porque fazer isso em qualquer governo, fosse um governo forte, já era humilhação. Dizer que o Senado não pode ser a casa revisora, que o Senado tem apenas que confirmar o que a Câmara fez, já era humilhação com um governo forte. Com um governo fraco como esse, é humilhação. Aí vem o senhor propor um acordo aqui, para o presidente vetar. Esse presidente da República, o senhor deve ter participado do acordo, não sei em detalhes, disse que no caso da terceirização ia vetar. Ia vetar. Sabe o que aconteceu? Foi para uma reunião com o Trabuco, com as grandes empresas do país, e decidiu não vetar. Senador Romero Jucá,
é um governo que funciona só de lobbies empresariais. Essa ponte para o futuro, o objetivo era esse. Os senhores não estão preocupados com o povo trabalhador. Quando eu falei dos grandes nomes do Senado, é de figuras públicas que têm espírito público, que pensa grande, que pensa no país, que pensa na geração de empregos. Não. Os senhores estão fazendo isso aqui porque só quem sustenta os senhores hoje é o sistema financeiro, alguns grandes empresários que querem, no momento de crise econômica, reduzir o custo do trabalho, reduzir salário de trabalhador. Essa reforma da Previdência, o senador Romero Jucá sabe, essa reforma trabalhista está desmoralizada. Nós temos aqui uma matéria do The Intercept, jornalista Glenn Greenwald, que foi um dos que fez um filme sobre o Snowden, teve contato com o Snowden desde o começo. Ele pegou as emendas que foram apresentadas na Câmara dos Deputados. 34% das emendas, senadora Lides, foram com um facsímile assinado pelas confederações patronais. Ao todo, 292 emendas, estão aqui os deputados. E as federações patronais que aprovaram isso aqui. Os senhores não estão preocupados com os trabalhadores. E qual é o crime? A gente teve uma luta aqui no governo da presidenta Dilma para defender as empregadas domésticas. Ontem eu vi aqui no Senado Federal um procurador do trabalho dizendo que a empregada doméstica numa situação como essa, ela pode virar autônomo exclusivo, pessoa jurídica. E aí ela não tem direito a férias, não tem direito a 13º, não tem direito a fundo de garantia por tempo de serviço. E não mudou nada com essa proposta do governo. Essa proposta do governo aqui é uma farsa. Não mudou nada, continua tudo do jeito que está. Os senhores querem defender os empresários, tão pouco se lixando do trabalhador, que agora, senador Paulo Paim, vai ser o trabalhador intermitente. É muita que na cara mudança de de vocês aqui, os senhores não mexem em nada. O trabalhador intermitente, o empresário vai ligar e vai dizer, olha, eu quero você amanhã trabalhando para mim de 5 da tarde a 9 da noite. No outro dia, eu quero você trabalhando de 8 da manhã a meio-dia. O trabalhador não tem planejamento, senador Paulo Paim. A vida fica difícil de se organizar, mas mais grave, ele passa a receber por hora. Ele passa a receber por hora. Ou seja, nem o salário mínimo que está expresso na Constituição como direito do trabalhador vai valer mais, porque ele pode receber meio salário mínimo. Terceirização, o que vai acontecer com esse projeto é que nós vamos ampliar de 26% o número de terceirizados no país para 75%. E o trabalhador sabe que o terceirizado recebe menos, trabalha mais, não tem direitos quando a firma fale. Os senhores querem colocar um negociado na frente do legislado. Conquistas históricas. Eu encerro, senador Lobão, falando de empregos, porque essa é a maior cara de pau aqui nesse debate todo, é quando se fala de empregos. O que acontece no mundo é o contrário. O que nós estamos fazendo não é gerar empregos no mundo inteiro. Tem um estudo da OIT, feito em 110 países, que diz de forma clara no seu texto que a flexibilização não se constatou aumento de emprego em lugar algum no país. O que é que vai existir? Nós vamos acabar o trabalho protegido e apresentar um cardápio de opções, é a precarização. No México, fizeram a flexibilização. O que aconteceu? 1.100.000 empregos protegidos acabaram. Sabe quantos precários foram criados? 1.100.000 também. No Peru, 65% dos empregos hoje são empregos precários. E eu tenho hoje a posição do presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, no jornal É o País, dizendo que a Espanha e a Itália não retomaram um crescimento econômico consistente por um problema, porque as reformas liberais e as flexibilizações da legislação trabalhista impediram a retomada mais consistente do emprego. Senador Romero Jucá, os senhores querem de uma vez só, no governo, acabar com os avanços sociais do governo Lula e da presidenta Dilma, com a Constituição Federal de 88 de Ulisses Guimarães, que os senhores acabaram e rasgaram com essa emenda constitucional 95 do teto dos gastos, e agora com a CLT de Getúlio Vargas. O nosso estado de bem-estar social, senhor presidente, eu peço 2 minutos só para concluir, a Vossa Excelência, 2 minutos só para concluir. O nosso estado de bem-estar social é um estado de bem-estar social tardio.
o que aconteceu na Europa, o Estado de Bem-Estar Social começou a ser construído com o relatório Beveridge em 42, no meio da Segunda Guerra Mundial. E nós tivemos ali a construção do grande Estado de Bem-Estar Social por 30 anos. Ficaram conhecidos como os anos gloriosos. Aqui, quais são as nossas bases nacionais do Estado de Bem-Estar Social? A CLT, em 43, e a Constituição de 88, que os senhores estão rasgando. Eu chamo a atenção dos senadores para concluir. Sabe que na Segunda Guerra Mundial, na França, em determinado momento ganhou força a tese dos colaboracionistas, à frente do Marechal Pétain, que diziam de forma clara, não tem outro caminho, não adianta enfrentar, vamos colaborar com Hitler. E o Marechal Pétain montou lá um governo, dizia que era o único possível. Eu chamo a atenção, porque depois, quando houve a vitória dos aliados da Segunda Guerra, os colaboracionistas foram enforcados em praça pública. Eu chamo a atenção porque isso que está aí representado por Romero Jucá está caindo, está ruindo. Não façamos nós, senadores, essa opção pela desmoralização da casa, das nossas trajetórias. É um absurdo, senador Obama, aprovarmos esse projeto dessa forma. Poderíamos fazer diferente. Modificações, ir para a Câmara. Sabe por que não fazemos? Porque o senador Romero Jucá quer sair daqui para encontrar Temer depois lá no Palácio do Planalto, para dizer, Temer, conseguimos, mostramos para o mercado que é possível fazer reformas. Então é esse apelo que eu faço aos senhores senadores. Esse é o momento de um Senado grande, de um Senado forte. O senador Jader Barbalho fez um importante discurso no dia de ontem, mas senador Jader Barbalho, isso aqui de hoje, fragiliza as instituições. Se a gente não se dá o respeito de ser senador num momento como esse, para que serve o Senado Federal?